Meus amigos, eu quero comentar com vocês o papel que os empresários estão tendo nessas eleições. Eu quero fazê-lo pegando o moto do Ricardo Mello, o articulista da Folha de São Paulo, muito engajado com o PT e a candidatura da Dilma, porque na coluna dele de hoje, uma coluna fraca, mas o dado é importante, diz que as ações das empresas cotadas em bolsa de valores, tirando as empresas estatais, tiveram um crescimento de rentabilidade de 50% em relação ao ano passado. Muito bem. Aí a pergunta do Ricardo Mello, a resposta do fundo que ele dá, aquela análise do Santander que custou o emprego de algumas pessoas lá, dizendo que quando Dilma sobe, a expectativa de negócios cai, e de rentabilidade também, é um dado que está comprovando o equívoco dessa análise. E mais, ele está dizendo que o espírito animal dos empresários é esse, está em pleno vapor no Brasil. Então, a conclusão que poderia chegar, lendo esse artigo, é que os empresários deveriam apoiar mesmo, era o PT. Mas o fato é que a gente está vendo aí que há um desapoio ao PT, tanto no empresariado paulista, como em nível nacional. O erro do Ricardo Mello é falar dos empresários de uma maneira genérica, sem dividir os dois grandes subgrupos que formam o conjunto empresarial. O primeiro subgrupo vamos dizer assim, é o empresário comum, é a gente comum, que tem pequena, grande e média empresa, que trabalha todo dia, que produz, que tenta sobreviver, que tem escassez de crédito, paga juro caro, câmbio apreciado, concorrência desleal dos chineses e por aí afora. Do outro lado, a gente tem um pequeno grupo de grandes empresários que foram tornados ainda maiores pela política de construção dos campeões nacionais do PT, que na prática transformou essas empresas em gigantescos oligopólios, quando não monopólios. Claro que boa parte dessas empresas que se tornaram campeãs nacionais estão cotadas em bolsa, então a amostra está completamente viesada. Então, minha gente, só dá para entender isso se a gente quebrar a coisa em pedaços. O empresário comum nesse país, aquele que não é sócio de governo, não tem patrocínio do PT, ele não tem nada, tem que se virar, esse quer ver o PT pelas costas. E mesmo aqueles campeões nacionais que ganharam muito dinheiro, tiveram financiamento do BNDES gratuito, ou quase, que tiveram as benesses, o controle das agências reguladoras eliminando concorrência e por aí afora, mesmo esses hoje estão querendo ver também o PT pelas costas, porque criou-se no Brasil um clima de ingovernabilidade. Como o governo não toma decisões que precisam tomar, então a gente tem aí desequilíbrios gritantes em preços relativos, em câmbio, a infraestrutura está devendo e tudo mais. O fato é que quem enfrenta a labuta empresarial está infeliz com esse governo de plantão. Então, o artigo do nosso amigo Ricardo Mello é bastante fraco e, por não perceber essa nuance, ele acaba fazendo afirmações que não são verdadeiras. Essa política de construção dos oligopólios no Brasil, ela tem sido muito forte nos últimos 12 anos e tem levado essas empresas a terem realmente um crescimento de margem de lucro. Por isso que a Bolsa de Valores reflete um pouco isso. A contrapartida desse crescimento dos lucros ilegítimos dos oligopólios é a inflação. Essa gente está puxando a inflação. É só ver o preço de carnes, de alimentos em geral, que foram setores em que os oligopólios mais apareceram. A coisa disparou. É claro que também que a inflação é a contrapartida do empobrecimento de toda a gente. Então, essa política de construção dos oligopólios, além de levar a inflação, a concentração, etc., quebrar as pequenas, médias empresas, mesmo algumas grandes, ela tem esse desfavor de ser alavanca para puxar a inflação. Então, minha gente,
nós estamos diante de um fato grave que está sendo mal analisado. E não é por acaso que houve esse racha no apoio dos empresários ao governo. Boa parte dos empresários que no último pleito apoiava o PT, hoje não apoia mais. A gente vê aí que boa parte dessas candidaturas alternativas, por exemplo, a do SCAF em São Paulo, é uma demonstração inequívoca da infelicidade do empresariado com o PT. E não só em São Paulo, no Rio, e em toda parte. Essa fração do PMDB que se insurgiu contra a Aliança Nacional reflete essa insatisfação. Até mesmo as estatísticas de financiamento de campanha mostram isso, que os empresários estão dando menos dinheiro para o PT e mais dinheiro para os seus opositores. É um fato. Então a gente pode concluir que mesmo os oligopólios podem querer ver o PT pelas costas, porque ninguém quer um mau governo, um governo inoperante, um governo incompetente, um governo que não faz aquilo que precisa ser feito. Não pode desequilibrar a economia, não pode desequilibrar as relações internacionais, não pode deixar os chineses tomarem conta disso aqui. Não pode, mas estão deixando. Então a gente está diante de uma situação extremamente crítica que levou os empresários a buscarem o caminho da oposição. Quero aproveitar aqui para homenagear o Dr. Hermílio de Moraes, que faleceu hoje, grande empresário e grande brasileiro. Que Deus o tenha.